Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à playlist Testemunhos de Análise Pessoal. Eu sou o Daniel e hoje eu estou aqui com o meu colega e amigo César de Oliveira, psicanalista, que vai nos contar um tanto das suas experiências de análise. Então, vamos acompanhá-lo com respeito e interesse. É um relato aí aberto, né? É a experiência dele e ela é o que ela é, né? Assim como a de cada um. Então, aqui estão suspendidos qualquer tipo de tentativa de juízo de valor, de diagnósticos, tá bom? Nosso objetivo é nos aproximar das pessoas. É isso aí. Então, obrigado pela presença, César, valeu. E a palavra está com você. Valeu, Daniel. Venho pensando bastante nesse testemunho desde que você me convidou. Passou um tempo e aí acabou virando quase que uma extensão da última análise. Então é uma experiência ótima poder repensar os fins e testemunhar. Nem tanto para identificar, as pessoas se identificarem exatamente, mas até para as pessoas terem outra visão. Acho que a psicanálise ensina a gente que distensão, divergência é muitas vezes muito mais proveitoso do que identificação e colar um no outro. Eu pensei em testemunhar, testemunhar assim parece até que é uma coisa de delegacia, né? Mas testemunhar as minhas experiências de análise, porque eu tive quatro experiências, vamos dizer assim, terapêuticas, e é interessante que três foram interrompidos, né, eram psicólogos que não tinham assim exatamente uma vertente teórica assim dita, né, definida desde já. E a última, que foi a mais longa, que foi uma psicanálise que eu considero que depois de bastante, que é isso que eu vou contar hoje, né, de algumas contingências muito interessantes, eu acredito que eu cheguei no final de análise, que é uma coisa assim que muitas vezes é tomada meio que assim, de uma forma narcísica, vamos dizer assim, né? Que a pessoa tem que chegar no final de análise com muito trabalho, talvez com uma jornada muito longa, e eu me arrogo, vamos dizer assim, de falar que cheguei no final de análise muito menos por mérito meu ou do terapeuta, mas justamente porque houve contingências da vida, especialmente duas que eu vou contar hoje, nesse percurso, que foram assim a tempestade perfeita, que fizeram com que eu tivesse realmente uma sensação de virada simbólica, que hoje em dia eu paro e penso, depois daquilo que aconteceu, eu não fui mais o mesmo, e eu não consigo nem imitar o César naquela época. Então foram contingências que, de certa forma, no momento, foram encontros com o real, e que eu digeri na forma de luto, e realmente se transformou assim em experiências que fizeram um novo César. E aí eu sinto que aí foi o final de análise, porque os outros três terapeutas que eu interrompi em dado momento foram todos por uma espécie de destituição subjetiva. Realmente aquela pessoa que estava lá, que eu encontrava semanalmente, ela foi até um ponto, esbarrou, e eu senti que aquela experiência já não tinha mais potência. Nessa quarta experiência, não foi apenas a destituição, porque a questão era, esse terapeuta chegou nesse ponto, mas tem um outro que. E aí uma pessoa pode ficar assim, 70 anos da vida, 10 anos com cada terapeuta, e mesmo o último você pode pensar que tem um outro que. E aí eu sinto que nesse quarto houve esse encontro assim que eu realmente pensei que existem outros grandes terapeutas, mas eu sinto que para minha pessoa, nesse momento, e para o meu sintoma, eu me sinto, vamos dizer assim, satisfeito é uma palavra muito forte, né, para o psicanalista falar. Mas eu sinto que eu me dou.
por satisfeito com isso. Eu sinto que é o que tem para hoje nessa vida, e com isso, considerando o meu sintoma, que ele, se o meu sintoma sumir, eu vou sumir junto. Mas aquele sintoma que tanto me fazia sofrer no começo, a partir de agora começou a ficar uma coisa mais interessante. E eu sinto que para mim, final de análise não é uma coisa cheia de fogo de artifício e nada. É, na verdade, uma certa, fazendo trocadilho com o lacanês, é você cair na real. É você sentir que, inclusive, a psicanálise, ela não está, vamos dizer assim, te distraindo da, dessas quedas no real. Então, a terapia tem o seu ponto inclusive, é até engraçado que esse último terapeuta, ele ficava falando, mas você tem uma pressa e tudo, mas fazia parte do meu sintoma, eu vou falar por quê. Só Mas uma é que pergunta, interessante. César. O que que você está querendo dizer com quedas no real? É que durante as experiências, né, terapêuticas, sempre havia momentos de muita angústia, só que isso, claro, é uma elaboração agora mais dos últimos tempos, né? Mas eu sempre acabava tendo uma angústia que se transformava num sintoma físico. Tinha muita somatização, perder sono, insônia, etc. Em dado momento, essa queda no real foi quando eu tinha um encontro com uma coisa que ela era muito dolorosa e não se transformou em nada. Foi como se fosse um encontro mesmo, uma queda. Era uma sensação de encontrar aquela dor sem transformar aquilo numa doença ou sem tamponar aquela angústia com algum outro tipo de sintoma. Foi quando, de certa forma, eu não piorei ainda mais o que estava acontecendo. Que até tem pessoas que falam, a psicanálise ela é para você transformar todo o seu sofrimento em simplesmente um sofrimento, vamos dizer, cotidiano, um sofrimento comum do viver. E você não piorar o que já é ruim. Então, acho que nesse sentido que eu tive uma queda no real, eu caí na real, nesse ponto. O, os, é, eu até falo que realmente eu esqueço como que eu era antes, porque eu tenho muito pouca coisa para falar sobre essas três experiências terapêuticas que eu tive antes da psicanálise. Todas as quatro, na verdade, elas começaram por causa de uma um intenso desencaixe de mim no meu corpo, especialmente na sexualidade. Então eu sempre me sentia um prisioneiro do meu corpo. Era como se aquela dualidade alma-corpo. E eu experienciava a minha alma e o meu corpo era uma coisa que ficava a reboque e também a rebote. E todas essas quatro terapias iniciaram com demandas a respeito desse meu desencaixe no meu próprio corpo. O que eu lembro bastante das anteriores era de uma primeira em que eu falava bastante, eu tinha pouco, vamos dizer assim, pouca interação realmente com o psicoterapeuta. E aí eu lembro que eu encerrei realmente porque tinha ficado uns 2 anos com ele, e só falava, não acontecia nada. Mas eu lembro bem da primeira sessão, que ele falou, você quer que eu receito para você alguma coisa? Eu falei, não. Aí eu saí daquela terapia com a sensação de que eu acho que é ali que eu quebrei as pernas dele, que ele não quis nada e ficou naquilo mesmo. Nunca, fui lá, nunca falei com ele para averiguar se era isso, mas foi engraçado que eu falei, nossa, não. O segundo, ele foi um desentendimento que eu tive com o terapeuta, porque
eu tinha bastante questões, sempre terei, na verdade, a respeito da minha sexualidade, e ele tinha um tom muito moralista, que eu achava muito esquisito de ouvir em um psicólogo. E aí chegou um momento em que eu saí por causa disso, e depois eu até senti que era o momento que eu segui minha intuição e deu certo, porque tempos depois eu encontrei meio sem querer na internet uma entrevista dele falando umas coisas super papai e mamãe a respeito de sexualidade e falando contra casamento homossexual e adoção. Aí eu, em algum momento não ia dar certo, porque é aquela coisa, sabe? O casal gay pode adotar, mas vai faltar uma coisa, essas crianças não vão dar muito certo. E, e depois eu até encontrei um café filosófico dele que ele falava que, porque o gay, ele ficou ali parado na fase anal, do desenvolvimento da criança. Sabe aquela coisa Freud 1902? E aí, né, só realmente quem atingiu a fase genital que pode cuidar de outro ser. O terceiro, ele durou mais tempo, foi até um pouquinho no comecinho da pandemia. Foi um terapeuta bem bacana. Ele até, hoje em dia, tem canal no YouTube, tudo, fala bastante. E realmente foi uma experiência, foi um ano bem produtivo com ele. Foi com ele que eu tive a nítida percepção de que não existe um santo graal dentro da psique humana e que você atingindo aquela coisa que, por exemplo, numa primeira vista, o objeto A parece isso, né? Aquela coisa que você vai achar e tudo vai se resolver. Não, na verdade, não. Na verdade, é muito mais um processo do que realmente uma arqueologia. E com ele foi bem interessante, foi um processo bem dialético durante esse primeiro ano, mas que também recaía nisso, de que eu falava muito bem, eu articulava muito bem, mas a questão era da experiência, porque eu já vinha assim se for contar todo o período que eu convivi com filosofias orientais, ocidentais e ambientes místicos, esotéricos, religiões, dá assim uns 15 anos de vida. Então, assim, passando por budismo tibetano, sufismo, que é a vertente mística do Islã, cristianismo primitivo, cabala hebraica, cabala hermética, 15 anos andando pela teosofia, né? Eu passei muito tempo na sociedade teosófica. Eu adquiri uma linguagem muito boa para, vamos dizer assim, dirimir os conflitos através da minha fala. Então, muitas vezes eu até conseguia falar muito bem do que eu estava sentindo, com essa fala, vamos dizer, bem floreada a respeito do que é a vida, do que é ser humano, e deixava de lado justamente o meu corpo, o que eu sentia para valer. Então eu percebi que eu estava com um discurso maravilhoso, com uma fala assim que eu poderia ser, eu também poderia estar no lugar daquele psicólogo falando coisas super positivas e dando ali um tom construtivo para porque eu estava passando e estava me sentindo um lixo por dentro, porque é do que acontecia. Então foi nesse ponto em que eu parei. Veio a pandemia, e aí acho que eu sempre penso na pandemia como um copinho de água com suco tangue no fundo. Aí veio a pandemia como um dedinho, assim, e todo aquele suquinho que estava no fundo do copo subiu. Teve muita coisa assim, interessante que surgiu na pandemia para mim, mas teve também outras questões que foram, vamos dizer assim, que mexeram comigo. Principalmente porque aí
foi na época da pandemia que eu passei a realmente me tocar de que eu era um adulto que tinha que viver por mim mesmo. E acho que esse foi um dos primeiros assim, cair na real, que era ver que eu estava by myself ali na vida. De uma forma assim realmente profunda, de coisas banais da vida, de ter que aprender um monte de coisa que eu nunca fiz, coisas da casa, assim. E eu busquei a psicanálise nesse momento justamente porque eu também estava começando a perceber como a minha fala, super floreada, ela não condizia em nada com o que eu sentia por dentro. E eu sentia ali que tinha alguma coisa interessante para encontrar na psicanálise, mas hoje em dia, quando eu relembro aquela fase, eu ainda sinto que eu ainda tinha uma excessiva crença na cura pela fala. Que era assim, eu pensava que falando muito e falando de traumas, de coisas super arcaicas na minha vida, eu ia conseguir sarar de alguma coisa. O que é, assim, tem o seu valor, só que a questão é que existe tem o trauma que você viveu ano passado, você consegue viver traumas novos o tempo todo. E você consegue se retraumatizar e o que não foi digerido no passado volta, retorna, e você não digere de novo. Pois bem, eu comecei esse meu último período já com um psicanalista, já na pandemia, e foi tudo online. E, e particularmente, hoje em dia, eu percebo que a psicanálise funciona, eu acredito que funciona bem, tá? Online, porque para mim, inclusive, isso de não ter a presença física do analista ajudava muito a tornar ele meio fantasmagórico. Tudo que é fantasmático meu encaixava naquela voz que eu ouvia. E às vezes eu fico pensando, nossa, se eu tivesse a presença humana nele, a presença física, talvez humana, a presença física, talvez quebrasse essa fantasmagoria que eu sentia. Então acho que até por ser online facilitou acessar o fantasma, né, que eu trouxe para análise. E foi uma análise que pouco mais de 4 meses de vídeo, já foi para o divã entre aspas, né? Passou a ser só por áudio. E, e ela já diferiu desde o começo das outras terapias, porque ela não teve grandes acolhimentos desde o começo. Eu sinto até que durante muito tempo eu, eu tinha na lembrança umas 2 sessões que eu saí muito bem, eu tinha chegado péssimo, consegui falar, o analista me deu uma interpretação que apaziguou a minha angústia e eu consegui tocar o meu dia, depois dessas 2 sessões. Inclusive, durante muito tempo, essas 2 sessões eram até a esperança, sabe? Porque eu ia, nessa psicanálise era bastante, era, assim, cheio de inversões lógicas, muita invertida, muita, vamos dizer assim, cutucada desde o começo. E essas 2 sessões eram quase que uma esperança. Um dia, quem sabe eu não dou sorte. E eu tenho uma sessão boa daquele jeito. Mas aí contando mais dela. Foi com, na verdade, um analista, foi um encaminhamento, porque eu fiz uma entrevista preliminar com outro analista, que eu tinha conhecido virtualmente, tive uma transferência imaginária, assim, instantânea com ele. Marquei uma entrevista, ele falou comigo, mas no final disse, olha, eu não tenho, apesar de eu ter marcado com você uma entrevista preliminar, eu não tenho agenda para você, vou te encaminhar para essa pessoa. E aí, acho que na mesma semana eu já fiz uma sessão com esse outro analista e começamos ali
o trabalho analítico. E é interessante que quando eu rememoro, eu fico pensando, caramba, eu sinto que desde o comecinho da análise eu aceitei muito rapidamente que eu ia ter muita frustração ali. Eu aceitei mesmo, porque eu falei que nas outras análises eu fui muito buscando falar dessa inadequação que eu sentia com o meu corpo e com a sexualidade. E aí eu lembro que na terceira sessão, o analista chegou assim e falou: Mas você acha que hétero não sofre? Porque eu trazia muito sobre a dificuldade que foi para mim ingressar no mundo da sexualidade com todas as dificuldades que tem de você se identificar, né, como homossexual. E é engraçado que eu paro e penso, talvez ele até pensou nisso como uma forma de descolar, né, o meu sofrimento, da ilusão de que o outro não sofre. Só que naquela hora, aquilo colou em mim, na verdade, para me calar, né? Porque é aquela coisa, sabe quando você vai reclamar de uma coisa, a outra pessoa responde que ela tá pior. E aí fica aquela disputa para ver quem que tá sofrendo mais. No momento colou mais assim, sabe? Que era, mas você acha que só você sofre? E aí eu falei assim, e continuei. E aí desde aquele momento eu trazia minhas questões, eu sempre tinha respostas mais ou menos desse tipo. Claro, algumas eram mais acolhedoras, outras não, mas isso ficou. E quando eu fui para o divã, que era quando eu deixei de vê-lo e passei a só escutar, teve a primeira vez que eu realmente falei que eu estava sentindo que eu não era escutado ali. Sentia que eu estava falando com as paredes ali. E aí a resposta dele foi: o analista não vai mudar. E essa resposta, ela assim colou em mim também no jeito que mais aumentou a minha resistência a falar do que realmente ajudou, porque aí a partir daquele momento tinha muita, vamos dizer assim, muitas vezes quando eu apresentava essa resistência, dizia que não, você tem que falar, ou então teve um momento que ele disse, é porque o analista não responde à demanda. Isso, falando assim, era engraçado que a gente falou, gente, desde o começo ele falava um lacanês, assim, eu nem tinha comentado que eu tinha interesse nesse tema e ele falava lacanês nas sessões. E aí, era aquela, né, no final assim, de uns 6 meses, que eu já estava no divã, eu estava numa situação que eu ia para análise igual se vai para treinar Muay Thai. Que quando você vai treinar Muay Thai, você fica dando soco no pneu para sua mão ficar calejada e não doer. Então eu tinha aceitado de tal jeito a frustração, dentro daquela crença, né, da cura pela fala, que eu ia e eu pensava, eu estou me frustrando porque eu sou mimado, porque eu tenho que aprender a ser mais tolerante à frustração, tenho que aprender a levar a frustração. E tudo isso fazia com que o meu sentimento de culpa ficasse do tamanho do universo. Porque eu estava indo para análise, piorava, porque eu chegava com angústia, saía com 4, chegava dividido e saía mais. Era igual um papelzinho dobrado, sabe? Aí você dobra, de novo, dobra, dobra, fica desse tamanho, cada pedacinho, né? E durante vários e vários meses foi assim a minha análise. Eu ia para levar porrada. Se eu tava pensando, e se eu tava achando, estava levando porrada, é porque eu tô pensando isso, porque eu poderia pensar de outro jeito.
que era o que muitas vezes as interpretações me levavam a crer. Eu dentro da, vamos dizer assim, da forma que eu estava gozando ali naquela análise. Aí você vai. E é engraçado que quando eu falava sobre final de análise, comentava que, nossa, isso na análise, né? Às vezes eu paro e penso, falar com o meu analista. Nossa, o pessoal fala assim sobre final de análise como se fosse uma iluminação budista, né? Uma coisa assim que meio mística e tal. Aí ele falava, mas você tem uma pressa, né, para chegar nesse ponto. Uma vez eu falei, mas na maioria eu só pensava, nossa, velho, masoquismo também tem limite, né? Eu não quero ficar socando pneu até o último segundo da minha vida, né? Então essa ideia de que, peraí, isso aqui tem que levar para algum lugar. Isso sempre me acompanhava, né? Essa experiência. Ahn, e aí, olha só que interessante. Chegou um momento que eu já estava estudando psicanálise há um tempo. Eu não sou psicólogo, nem sou médico, eu sou engenheiro. Eu gosto muito de trabalhar como engenheiro. Atualmente eu trabalho mais especialmente na área de programação de computadores. Mas a ideia de escutar e de refinar essa escuta, né, e de aprender a ser empático de uma maneira que eu não me misturo com o outro, eu aprender a escutar acabou virando meio que um resultado da minha análise. Aprender a, a não ter uma empatia patológica, a receber do outro, como por exemplo que eu recebia do meu analista, sem me misturar demais, me misturar patologicamente com o que eu recebia. Então foi nascendo inicialmente uma vontade de ser analista. Era uma coisa que me instigava. E aí, em dado momento, eu comecei a fazer trabalhos voluntários dentro da área de saúde mental. Fora os cursos que apareciam, e hoje em dia o que mais tem é curso de psicanálise, eu comecei a fazer alguns trabalhos, e isso impactou também na minha análise, seja porque eu comecei também a melhorar a minha questão do que eu recebia do outro e como que eu dava de volta ou o que eu guardava daquilo. Seja também porque quando eu ia falar sobre isso na análise, acontecia uma situação muito engraçada, que eu estava já há um tempo falando sobre eu querer ser analista também, e o analista sempre me cortava, falando que isso é uma aposta, tem que ser totalmente sua. Uh, E tá, muitas vezes eu falava novamente sobre isso e ele sempre respondia assim. Aconteceu que depois de de um certo tempo, eu me autorizei como analista praticante. E durante algumas semanas eu fui falar sobre isso na sessão e antes de eu chegar nessa frase, que eu me autorizei, ele cortava. Tá. E aí é engraçado porque eu poderia discutir, mas eu acabava achando engraçado aquilo. Eu falava, nossa, eu não autorizei aqui, eu nem falei para o meu analista. Então, semana que vem a gente fala sobre isso. E falava de outra coisa. Aí você acredita que tempos depois, depois de um fato que eu vou contar daqui a pouco, eu, numa sessão, eu falei, eu me autorizei como analista. Ele comentou outra coisa, aí eu respondi aquilo e falei, eu me autorizei como analista. E aí ele encerrou a sessão e eu falei, eu acho que ele não ouviu. Aí eu pedi uma sessão extra naquela semana só para falar isso. Falar, olha, na última sessão, eu falei que eu me autorizei como analista, eu acho que você não ouviu. E aí eu escutei o barulho dele passando assim as folhas do caderno.
ele deve fazer que ele faz anotação. E aí ele falou assim: ah, realmente, acho que foi um erro do analista, me deu esse esporro. Você falou quando? Aí eu falei: ah, eu falei duas vezes quando eu pontuei sobre isso e sobre isso. Dei o contexto. Aí ele: é, realmente, foi um erro do analista. Mas uma coisa tão importante assim, você poderia ter dado mais ênfase. Então é assim, né? Ele reconheceu um erro, só que ele deu um mais. E eu lembro que isso foi, assim, uma coisa aparentemente boba, mas que para mim é, reverberou muito, porque foi lá que eu entendi por que eu regredia tanto na transferência com ele. Porque tinha várias atitudes, essas pequenas invertidas, essas, vamos dizer assim, respostinhas que eu achava grosseiras ou que aumentavam a minha sensação de culpa, elas todas se colavam com o que eu nomeio como cinismo do pai. Então, a palavra que tudo aquilo me remete a cinismo. Por isso que me irritava. Eu achava que era coisas simples. E que me remetiam a tudo aquilo que eu tive que remediar na minha infância. Que era ter essas supostas exigências que eu tinha ali dos meus cuidadores, e tudo aquilo quase sempre eu tomava como algo cínico, porque eu dava o que eu achava que eu tinha que dar para os meus pais e não recebia em troca, eu recebia em troca coisas trocadas, literalmente, né? E aí eu percebi, pô, foi daí que eu consegui nomear todo aquele desconforto que eu tinha na transferência. E olha que interessante, isso aconteceu depois dessas duas quedas no real. Eu falei, quando eu caí na real. Foi assim, eu já estava nessa situação de ir para análise para socar pneu, para deixar a mão calejada. E aí eu tinha decidido seguir o meu desejo, que é um dos desejos que eu tinha, mas que, assim, desejo não é só vontade. Desejo é aquilo que a gente pode querer, mas que dá medo, que de alguma forma a gente freia, porque tem coisas ali que podem estar na borda entre o que você quer e o que você quer mais profundamente, o que vai mudar a sua vida ou de alguma forma vai tocar em algo profundo seu. E aí eu queria deixar de usar óculos, que o óculos, assim, eu tinha 9 graus de miopia. Assim, mesmo que eu achasse óculos bonito, 9 graus assim, atrapalha, né, no dia a dia. Você não pode fazer muita coisa. Mas tinha toda a questão estética, também tinha aquela coisa do arquétipo, né, do nerd, de óculos e tal. E eu queria, assim, usar óculos quando eu quisesse, não a conseguir sair na rua e não ser atropelado porque eu não conseguia enxergar um carro com 9 graus de miopia. Aí eu fiz uma operação e a operação ela assim, foi bem sucedida na questão de resolver a miopia, só que o pós-operatório teve algumas complicações. E eu tive que fazer remediar, né, esse pós-operatório para não ter uma complicação pior e uma infecção criar assim, que eu perdesse a, a visão nesse olho direito. Então eu tive que. E assim, olha que interessante, apesar de ser bem pesado. É, por que eu realmente senti que eu caí na real? Porque assim, eu operei os olhos e era uma fase que eu estava assim, na análise, pegando bem pesado comigo mesmo. E era uma época assim que eu sentia que eu era sempre recompensado quando eu falava alguma coisa que eu me implicava muito. Então, toda vez que eu falava assim para o analista,
tal coisa que eu vi em você, na verdade sou eu querendo isso. E aí o analista, ele sempre elogiava, falava, perfeito, então maravilhoso. Sempre elogiava, assim, quando eu dava ali uma interpretação para um sentimento meu que sempre acaba, que para mim era, na verdade, muito mais uma culpabilização. E nessa época, é, enfim, eu estava ainda com muitos sintomas corporais que eu sentia que eram piores, mas eu estava ali insistindo. E depois da operação, eu tive um sonho, eu sonhei que eu era um prédio que implodia. Um prédio igual ao Palace 2, quando foi demolido, que ele explode por dentro e ele desaba assim retinho. E aí eu acordei desse sonho com a nítida certeza, não uma certeza hipocondríaca, mas uma certeza assim, um passo além. Uma certeza de que eu estava com alguma coisa errada. E aí eu fui fazer um exame, onde eu vi que a minha imunidade estava baixíssima, super baixa. E aí tinha dado essa complicação no olho. E eu tive que me cuidar. Só que foi nesse momento em que eu realmente aceitei que aquela forma com que eu estava lidando com a análise estava me prejudicando, porque eu estava me moldando ao que eu supunha que o analista queria, de uma forma em que eu estava me anulando completamente no set. E aquilo estava reverberando no meu corpo. E eu estava, assim, praticamente colocando o meu corpo em depressão em troca de dar um significado para aqueles sentimentos todos. Então, no final, a cura pela fala estava virando a doença pela fala. Eu estava, assim, criando mais reveses do que realmente uma cura ali. E aí, foi nesse momento que eu comecei a mudar a minha postura na análise e eu passei a colocar para fora também aquilo que eu sentia que era ódio. Então, aquela transferência que muitas vezes era odiosa e eu engolia, eu comecei a colocar para fora. E aí foi numa época que eu tinha ouvido falar sobre o analista ser objeto, né, do analisando, e foi ali que eu entendi. Eu falei, não, aqui eu não estou pagando para eu me, me pichar. Eu estou pagando, na verdade, para conseguir colocar para fora de uma forma que eu consiga intimamente, né, ter uma reversão desse sintoma que tanto me machuca. E aí, a partir daquele momento, eu comecei, assim, depois desse choque, né, que eu tive com esse sonho, com a constatação de que eu estava me fazendo mal ali. E aí, assim, até foi engraçado que foi tempos depois que, nessas semanas seguintes, foi quando eu mudei a minha postura. E foi quando aconteceu isso com de eu me autorizar como analista e meu analista não ouvir. De certa forma, ali, acho que mexeu com a relação mesmo. E aí é interessante porque eu tinha me autorizado como analista, não necessariamente começando a atender, mas eu aceitei que eu tinha essa capacidade e que eu tinha essa possibilidade, que eu podia querer aquilo. E aí, semanas depois que aconteceu isso do sonho e de eu mudar a minha atitude na análise, eu tive uma perda no meu círculo interno por suicídio. E foi assim, aí foi para arrasar mesmo. E foi um momento em que eu pensei, porra,
que o analista pode me ajudar agora? Porque eu levo coisas para o analista, eu fiquei com uma ilusão, né? Um sonho de que consegui ter aquela sensação boa daquelas 2 sessões que eu cheguei mal e saí bem. E eu depositava ali muitas vezes uma certa expectativa, né? Que estava ali, era igual uma pessoa que casa e sonha em sentir aquele amor de quando estava apaixonado na adolescência com aquela pessoa depois de 20 anos. Então foi um baque. Eu pensei, puta, nem se o analista quiser, o que ele vai fazer por mim aqui? Foi, assim, uma situação em que eu senti tanto vamos dizer assim, o breu da morte naquele pós-operatório na minha cirurgia de miopia, porque olho, né, é uma coisa que assim, eu pensava, putz, se eu ficar cego, será que não é melhor eu morrer? Sabe? Eu passava pensamentos desse, que era, assim, embananou tudo por dentro. Como é que sabe, o que seria pior? E logo em seguida tem uma morte muito chocante. Então eu repensei isso tudo, e nesse ponto a análise não estava lá nem um pouco para eu falar, mas era para experienciar mesmo. A experiência da análise era para eu estar na presença de um outro que me evocava coisas muito ruins, e que de alguma forma eu tinha que pegar toda aquela experiência e ali o meu sintoma, ele demonstrava o lado bom do meu sintoma, que era eu ter uma tendência a buscar autonomia. Só que eu não queria fugir, que nem eu fugi das outras terapias. Eu queria. Eu senti que ali eu tinha que fechar esse ciclo. Esse ciclo que eu falo não da análise, mas esse ciclo vicioso de sempre me confrontar com essas coisas e de alguma forma fugir, ou então justificar essa fuga. Enfim, e aí eu falo que é o encontro real, porque realmente eu não tamponei com nenhuma doença, além da que eu já estava, mas sim foi quando deu um baque e a experiência de análise estava lá participando meio que como um fator de incômodo, além disso tudo. Então, a partir daí, eu comecei a levar mais e mais para análise essas situações em que eu não me sentia escutado, que eu estava começando a ter, assim, vamos dizer, dúvidas sobre qual que é o limite da fala, o quanto que eu conseguia ser curado com aquilo, de falar, falar e falar. E a partir daquele momento eu passei a aceitar também esses furos, o quão furada é a nossa fala, o nosso discurso, que a gente fala sem para valer, sabe? Porque a gente fala isso muitas vezes filosoficamente, assim, da boca para fora, mas foi ali que realmente aquilo virou carne. A minha, vamos dizer assim, a minha relação com o meu corpo se fez presente, e foi a partir daquele momento que eu deixei de ser uma alma presa num corpo. Eu passei a ser um corpo que aprende com o que experiencia, e não o contrário. E eu sinto que foi ali que eu realmente comecei a ter que eu tive essa virada. E quando chegou no ponto da destituição subjetiva, já não foi mais esse analista aí sabe nada, né? Mas era assim, de, pô, quem é que sabe? Quem é que, assim, mesmo que a gente não acredite em salvadores da pátria, sempre tem aquela fé de que alguém vai aparecer
E aquele doutor, aquela pessoa que eu vejo na TV ou que eu sigo no YouTube, ela, pô, aquilo é bom. Só quando eu realmente senti no meu mais profundo, não sei, no mais profundo da minha insegurança, eu senti que eu não era mais inseguro ou menos seguro do que ninguém. E a partir daquele momento, a destituição subjetiva já não foi mais por rebaixamento do outro em troca de um ideal, que eu ainda vou buscar. Mas foi muito mais por um alívio, sabe? Eu tô muito bem, o que eu tinha de possibilidades eu consegui, olha, dar nó em pingo d'água. E mesmo essa experiência também, então eu sinto que eu consegui usufruir bastante do que eu sofri, em vez de apenas gozar com isso que eu sofri. Então, em vez desse gozo de, vamos dizer assim, de tolerar a frustração com ali junto com o ressentimento, sabe? É aquela coisa, eu tolero a frustração, mas com um ressentimento gigantesco por baixo. Eu passei pelo contrário, eu aceitar que eu não tolero tudo. Então, eu deixei de buscar tanto motivo para me frustrar. E, por exemplo, a psicanálise também. Será que eu vou ficar eternamente preso a um analista porque eu vou ficar chutando um pneu até a minha mão não sentir mais nada? A minha mão não vai sentir mais nada quando eu morrer. E aí foi a partir desse momento que eu percebi que existe uma outra coisa também muito interessante chamada vida. E a vida, ela nos dá muitas experiências e a psicanálise entra aí para a gente poder aprender com essas experiências. E foi nesse ponto que eu vejo que ali teve um final de análise mesmo. Porque aí aquilo que o analista me trazia, que antes me ofendia, deixou de colar em mim, não porque eu virei um ser indestrutível e eu entrei numa defesa maníaca, mas sim porque aquele ressentimento que estava ali por baixo, que colava, ele se dissipou, não assim como mágica, mas sim porque houve esse momento em que realmente teve uma ruptura ali, aonde eu simbolicamente, acredito eu, esse corte, esse encontro com o real sem muita intermediação, deu vazão para eu poder fazer outras coisas com o sofrimento além de apenas doença, mais dor. De certa forma, eu passei esses encontros com o real de alguma forma mediados ali, né, pela experiência analítica, aquela angústia deixou de ser apenas somatização, insônia, reclamação, e passou de uma certa forma a ser nada, ser aquilo que é. E aí é interessante, porque justamente a psicanálise, que nasceu como a cura pela fala, ela, para mim, ela se encerrou, né, como experiência terapêutica ali no momento em que eu aceitei que nem tudo é falado, nem tudo é discurso. Muita coisa acaba ali na experiência. E aceitar isso, para mim, foi muito mais libertador do que passar eternamente uma vida em terapia. E é isso que é interessante, porque talvez isso funcionou assim para mim, porque eu tive uma vida onde a intelectualidade funcionou como barreira de sofrimento. Para uma pessoa que talvez teve uma outra história de vida, não vai ser assim. E aí, assim, por isso que eu fiquei interessado em testemunhar de uma forma bem livre, como eu estou fazendo agora, porque acho que o meu analista sempre falava que ele pontuava que ele me achava prepotente, arrogante, não sei
com o intuito de quê, mas eu acho que nesse ponto é interessante eu arrogar, né, dessa experiência que eu tive e eu permitir também ter essa autonomia de, de eu me sentir independente, de eu até fazer uma coisa que um psicanalista que eu gosto fala, que é me curar da psicanálise. Eu não colocar as minhas fichas da psicanálise de uma forma inocente, né, ingênua, de achar que ela dá conta de tudo. Pelo contrário, e aí vou fechar meu testemunho com isso, é que, na verdade, o que realmente me fez eu conseguir finalizar a minha análise e tornar a experiência da análise realmente terapêutica foram contingências da vida que fizeram ali corte e que eu poderia simplesmente destituir o analista em algum momento, mas na verdade o que aconteceu O seu foi. imagem, a sua imagem sumiu, César. Eu não sei o que aconteceu aqui. Ah, voltou. Voltou? Deixa eu falar de novo, então depois você corta. Pode continuar. É, então eu sinto que o que teve de diferente nessa experiência analítica em comparação com as outras experiências terapêuticas foi que, menos por mérito meu ou do analista, foi que houve contingências que foram muito significativas dentro da atmosfera que existia na minha vida, muito, vamos dizer assim, estimulada pela análise. E foram essas contingências que realmente fizeram com que eu tivesse um revirão ali simbólico. E aquele César que existia antes mudou. Então, até por isso que eu falo assim que eu me arrogo, justamente porque não é uma coisa arrogante de eu achar realmente nossa, eu sou mais do que alguém e tal. É que aconteceram coisas totalmente fora do meu controle e também do analista. E foi isso que realmente me transformou naquele ponto. Fez com que eu passasse a ser menos carrasco de mim mesmo. E, e aí até por isso que eu conto assim, sem muito problema, porque às vezes eu paro e penso, gente, talvez para mim foi quando eu aceitei o meu sintoma, né? Que eu sou meio, vamos dizer assim, lobo do mar, sabe? De ser independente e tal. E antes eu me sentia um sozinho que tinha sido abandonado, um sozinho rejeitado. E eu passei apenas a ser sozinho. Os adjetivos que vêm depois são um acréscimo do meu super-eu. Hoje em dia eu paro e vejo mais o substantivo do que o adjetivo. E acho que esse que talvez foi o ponto principal que a psicanálise me deu, como na minha análise pessoal. Foi eu me limpar dos adjetivos e olhar talvez para o que realmente acontece, se é que a gente pode falar isso, né? Mas de não sobrecarregar a realidade com o imaginário. E hoje em dia, quando eu me disponho a escutar pessoas, eu sinto que foi por passar por esse revirão que eu também consigo escutar as pessoas e no momento em que acontece ali uma melhora, eu penso comigo, não foi nada que nenhum nem outro tenha previsto nem planejado. Então, da mesma forma, é por isso que eu consigo hoje em dia me autorizar como analista, justamente porque eu sei que não tem ali nenhuma mágica, além de simplesmente
disposição e atenção. Então, hoje em dia, quando eu vejo o vazio, que foi um pouco o resultado da minha análise, esse vazio que poderia ser talvez uma escapatória meio melancólica, todos esses problemas, esse vazio, na verdade, hoje em dia eu uso justamente para sustentar a escuta e transferência. Então, esse vazio, em vez de ser um buraco negro que me engole, na verdade é um propulsor ali energético que permite que eu possa desejar uma coisa. E acho que e é engraçado que aí, para mim, que é a definição pessoal assim, de desejo de analista, que é esse vazio que poderia ser para mim uma depressão se torna, na verdade, uma forma de eu sustentar uma transferência sem me confundir com aquilo que um paciente vai pensar de mim. E aí, ó que beleza. Em vez de eu, acho que é por isso que todo mundo fala que nem terapeuta realmente tem que ser muito dodói, né? Para ser terapeuta. Tem que em algum momento ter passado por isso tudo para entrar nesse mundo. E eu acho que aí nesse ponto, por isso que, para mim, o meu final de análise também tem a ver com o meu sintoma. Comigo, eu pegar tudo isso que eu passei e transformar em uma coisa que não seja só sofrimento. Mas, de certa forma, sofrer todos nós vamos, mas agora eu aprendo, eu usufruo desse sofrimento, de alguma forma, em vez de apenas ser objeto dele. Acho que é por aí. Eu dei uma estendida porque eu fiquei associando aqui me empolguei. Muito interessante, César, o teu relato, bastante intenso, né? Paradoxal. Eu só não entendi, César, se você teve um revirão simbólico a partir de experiências de vida que não ficaram tão claras quais são, e nem sei se você gostaria de falar delas, fica à vontade, tá? Não, confesso que ficou um pouco confuso qual seria então o papel da análise de ter transformado esses adjetivos em substantivos e em que você poderia lidar de uma maneira criativa com o vazio, sem ser tragado por ele rumo a uma inexistência ou a um desaparecimento emocional. Como é que você poderia desenvolver um pouco mais isso? Como que essas experiências realmente mudaram você e qual então foi o papel da análise, afinal de contas? Porque a descrição que você deu desse analista lacaniano é praticamente de algum tipo de robô, né? Me deu a impressão. Não sei se conferiria, se essa é a tua impressão, mas foi me vindo a imagem de um robô, com jargões, né? Com estereotipias, né? Com algo assim. Não sei se eu estou assimilando bem e se ele se resumiria a isso, mas quando você foi falando, né? Me deu essa impressão. Eu diria que ele provavelmente não se resume a isso, mas em transferência era como eu sentia. Né? Então, assim, psiquicamente, era a imagem que eu tinha desse analista. Uh, realmente como eu estou fazendo assim de uma forma nem um pouco planejada, então assim, sai de uma forma mais confusa mesmo. Acho que não tinha nem pretensão de tentar transformar isso em uma coisa muito linear. Mas para mim foi assim, foram duas situações, né? O pós-cirúrgico da operação dos olhos e semanas depois o suicídio, pessoa próxima, que foram os dois fatos, né, que causaram revidão. E nesse interim, eu fazia análise, estava fazendo análise, e foi quando houve esses dois
essas duas circunstâncias, que eu deixei de ir para análise com uma atitude mais passiva, de, por exemplo, escutar uma coisa do analista e sentir que aquilo era uma desautorização e aceitar aquilo, e passei aí para análise usando mais o analista como objeto, botando meu áudio para fora, falando do que eu não gostava. Então, a análise, ela entrou aí quando eu me permiti fazer isso. Eu me permiti deixar de ser aquele carinha fofo que eu era antes. E também ter os momentos de raiva. Que era, assim, a única coisa que a análise podia me proporcionar naquele momento. Porque antes eu usava aquele espaço apenas para me culpabilizar, para contar dos meus problemas e sair de lá sentindo que a culpa era minha mesmo, porque a maioria das inversões lógicas que o analista me dava me faziam entender isso. Aí, a partir daquele momento, eu passei a ser totalmente, não refratário, mas sim mais questionador desses pontos. E foi lá realmente que juntando com essas duas experiências, que foram experiências de encontro com o vazio, que eu falo, porque quando eu estava tão impactado que nem dor eu sentia. Eu tava, caramba, meu. Eu não tinha nem espaço para eu florear aquelas duas situações, sabe? Não tinha espaço para refletir, para filosofar. Falando, meu, era ali a vida e a morte nua e crua na minha frente. E ali não tinha nem espaço para culpa, porque eram assim dois encontros com, vamos dizer assim, uma dor muda, algo que não tinha assim uma simbolização instantânea, como por exemplo em outras coisas que davam, disparavam uma doença somática ou uma reação XYZ. E aí a análise entrou nesse ponto. Deu ali conseguir sair desse ciclo vicioso de culpa. Estava na minha análise. E aí, a partir desse ponto, eu consegui escapar daquela transferência super regressiva que eu vivia. Que era aquilo de me enclausurar naquela sensação de ser refém do cinismo. Que era a forma como, em dado momento, eu comecei a nomear aquela sensação de espanto e paralisia frente ao que o analista me dava. Entendi. Quer dizer, você usufruiu, não sei se essa seria a melhor palavra, mas, digamos, surfou um tanto nas consequências, que esses acontecimentos da tua vida, da ordem, né, do incontrolável, né, do inaudito, geraram em você. Você tomou uma decisão subjetiva, né, que de alguma maneira foi inconsciente, não foi algo racional, né? Então, parece que isso te empurrou e ao mesmo tempo você mesmo se empurrou para usar a análise e a vida, no sentido de ir para uma outra direção, para além desse masoquismo, desses maus tratos, que você Uhum. estava se auto-infligindo. Sim, de entender que
eu sou tolerante até demais à frustração. Eu não tenho que me expor tanto a ela. Eu posso escolher é, pelo meu conforto, escolher pelo meu bem-estar também. E não me obrigar a sempre estar disponível a aguentar tudo. Isso começou na análise e foi ao longo da conseguindo transmitir isso para outras fases da vida. E é interessante porque isso é uma coisa assim, que é óbvia, né? Da boca para fora. Mas aí com esses fatos, eles, vamos dizer assim, fica mais evidente para mim aonde que isso era só história para boi dormir. Aonde eu estava me colocando de uma forma super masoquista desnecessariamente. Isso até é muito curioso, sabe? Porque em outros pontos, por exemplo, eu sou a pessoa mais tranquila do mundo com relação ao trabalho e a parte acadêmica. Assim, todo mundo se descabela para fazer um mestrado, para trabalhar, e eu sempre consegui muito bem dividir. Sair do trabalho, viver a vida. E aí é engraçado como justamente por eu ter esse comportamento muito assim, bom para mim mesmo, eu acabava justamente não vendo aonde que eu estava sendo carrasco comigo mesmo. Então não é que eu era o tempo todo assim, mas é que era em alguns momentos do dia que eram mascarados justamente porque as coisas grandes, supostamente eu manejava super bem e eu não me colocava em sofrimento tão desnecessariamente. Aí, assim, quando eu dou esse exemplo, é basicamente vida afetiva. Seja na parte seja sexual, com os contatinhos, seja com os amigos. Basicamente a relação com o outro, onde tem um afeto envolvido. Diferente do trabalho e da academia, onde tem uma certa mediação ali que vai por outras vias que não só o afeto puro com o outro, mas também dinheiro, resultados e tal. Bom, de alguma maneira, parece que é aquela revalorização que a gente pode dar à vida diante da finitude, dos outros ou da nossa própria finitude, né? Então, são as lições que a morte nos traz, né? Então, quando a gente vê que há uma limitação física importante, como essa cirurgia, quando a gente se vê diante de um risco, uma doença, ou da morte de um ente querido, ainda mais deliberada, né? Cada, o quanto isso pode nos impelir, né? Caso a gente de fato permita que isso aconteça, né? E aí entra a tua atitude frente a isso, nos impelir a reencontrar a vida, né? Então, digamos que você fez essa análise valer a pena, apesar dos pesares, né, do que vinha acontecendo, né? Então, tem a responsabilidade do analista também, do que ele fala ou faz, ou deixa de falar, mas também tem o quanto a gente pode se apropriar ou não do espaço da análise, né? Então, a análise não está desvinculada da vida, a vida não está desvinculada da análise. E tem coisas que acontecem quando a gente menos espera, né? A vida é uma surpresa, né? E é isso que realmente, por linhas tortas, é uma pena que tenha acontecido um suicídio, né? De alguma maneira para você se mobilizar, mas enfim, aconteceu, né? E é por isso que eu quis colocar aquele subtítulo, né? No caso é o fracasso e a desilusão nesse processo todo. Porque talvez ali onde fracassou a análise, ali onde eu me desiludi, foi justamente o ponto em que eu pude dar essa virada. Mas que, assim,
foi justamente ali é o tipo de coisa que ninguém seria tão, vamos dizer assim, deliberadamente faria isso. Foi, na verdade, ali onde fracassou a fala, ali onde eu me desiludi com o que eu fazia, foi que teve essa virada. E por isso que é uma experiência completamente intransferível nesse sentido. Sim. Que sou eu, é, ali, eu com meu analista nos encontros e depois eu comigo mesmo fora. Que assim, acho que eu poderia tranquilamente ter ido até um ponto com esse analista, depois mudar e fazer isso, né? Mas, de certa forma, esses maus encontros conseguiram, de alguma forma, me reposicionar subjetivamente. E aí foi realmente fantástico no sentido, assim, original da palavra, fantástico de incrível, né? De quase fantasioso, né? Como é imaginar que seria assim, né? Que eu teria, vamos dizer assim, alguma melhora. Uhum. Ah, e aí até por isso que eu sinto que é justamente por isso que eu conto eu testemunho a minha experiência sem achar que alguém vai poder repeti-la, porque assim, simplesmente não tem nenhum sentido. Realmente não tem. Se alguém escutou isso pensando que vai ser assim com todo mundo, não se preocupe que não vai ser. Ou vai ser pior, ou vai ser só diferente. Bom, diferente com certeza, né? Porque não tem uma experiência que seja igual à outra. Bom, Exato. E quando tem essa repetição, provavelmente é porque alguma coisa está escapando. sim. Bom, César, acho que, né, se você não tiver nada assim para falar nesse momento, uma- acho que é um bom momento da gente então encerrar, né, levando em conta que esse é o espírito da psicanálise, não há um sujeito igual ao outro, não há uma história igual à outra. Então, obrigado pelo teu testemunho, que isso possa nos ajudar a refletir sobre a vida, o aprendizado, o tratamento, né? A nossa posição enquanto analistas, o que a gente fala para os pacientes e como a gente está ou não se apropriando do espaço da análise, né? Traz muitas reflexões importantes, né? Sim. E acho que se fosse reduzir a uma frase, não recue em frente ao fracasso. A única opção é seguir em frente. Uhum, legal. Muito bem, César. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença até aqui no vídeo, pessoal. E se gostaram, deixa aquele like, compartilhem, deem uma força aqui para a comunidade gaiática. Não é todo mundo que se expõe assim publicamente, né? São vídeos que têm alta relevância clínica, humana e social. Tanto é que nós não temos muitos vídeos aqui nessa playlist do Testemunhos de Análise Pessoal, mas quanto mais a gente puder falar desse assunto, mais natural ele fica e mais a gente pode aprender com as experiências. Então, se você fez terapias, tratamentos psicológicos, psicanalíticos, entre em contato aqui, gaiatapsi23@gmail.com. Vai ser bem-vindo, a gente vai poder escutá-lo ou escutá-la, né? E também, se vocês quiserem, o canal tem outras linhas de escuta e investigação. O Estranho, Nossa Aventura em Busca da Verdade. Temos a Vida na Arte. Temos a parte de entrevistas e muito mais. Um grande abraço para vocês.
e até breve. Tchau, gente. Tchau, tchau.